Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do blog Psicografias C1000, Centro Espírita Missão e Luz. Relato espiritual. Na atual época, o homossexualismo é mais bem aceito e até um pouco mais compreendido que há décadas atrás. A minha experiência foi de muito aprendizado. Eu não conseguia compreender o porquê de eu ter nascido tão diferente das outras crianças. Para o meu pai, eu era a personificação da vergonha, mas para minha mãe, eu era o companheiro leal e amigo de todas as horas. Ela me aceitou, mas não tinha condições de me auxiliar. O amor que ela tinha por mim era incondicional. Nos poucos flashes que eu tenho da minha infância, me recordo da insistência do meu pai em querer que eu me masculinizasse. Ele queria que eu carregasse lenha, trabalhasse no sol incansavelmente, mas o meu limite era bem menor que dos outros meninos. Eu era um motivo de chacota, e como eu não conseguia acompanhar o ritmo dos outros, meu pai resolveu deixar-me de castigo por um período em casa. E o castigo era fazer todo o serviço doméstico. Ele achava que dessa forma iria mexer com o meu brio masculino. Mas para mim foi uma bênção que caiu do céu. Apesar da insistência em querer colocar o lenço na minha cabeça, que minha mãe proibiu. Eu adorei e me identifiquei com o trabalho. Éramos uma família muito grande. Tinha vários irmãos e apenas uma irmã, que na adolescência foi trabalhar em outra cidade como doméstica, na casa de uma parenta mais afortunada. E como o serviço era muito para que minha mãe desempenhasse sozinha, ela, que estava grávida, pediu permissão para o meu pai para eu ficar em casa até que o bebê nascesse. Ele não gostou muito, mas acabou cedendo, em consideração ao estado de já adiantada gravidez que ela se encontrava. Assumi as funções da limpeza da casa e as roupas passaram a ser de minha responsabilidade. Ela cozinhava e arrumava as roupas, servindo e fazendo o enxoval do bebê. Aquilo para mim era uma maravilha. Eu adorava enfeitar a casa no fim do dia, com flores que eu mesmo colhia. E quando meu pai e irmãos chegavam para o jantar, eu os servia e arrumava tudo depois. O contato com a minha mãe trouxe para mim uma autoconfiança que eu mesmo não tinha encontrado dentro do meu coração. A minha mãe estava muito fraca. Era a gravidez do 14º filho, o que já estava no limite da sua saúde. No último mês, ela não conseguiu mais se levantar e então pediu que eu prestasse bem atenção, que ela iria me ensinar a cozinhar. Levamos uma cama para perto do fogão, onde ela podia se aquecer, pois nessa época o inverno já começava a fazer-nos sofrer as suas ventanias e baixar as temperaturas. Com todo o amor, me ensinou a cozinhar e desta forma eu assumi todo o serviço. Ela dizia que era para eu andar sempre de cabeça erguida e não deixasse ninguém me humilhar. Ela sabia que iria morrer
mas eu não entendia que ela estava me preparando para enfrentar a vida sem a sua presença. Em uma fria manhã, ela me pediu para ir até a casa da parteira, avisar que estava na hora. Eu, que ainda era um rapazote de 14 anos, corri, vencendo os obstáculos das valas que existiam entre nossas terras e as da parteira. Levei cerca de 40 minutos, ida e volta. E ao voltar para casa com a senhora que iria fazer o parto, defrontei-me com uma cena inesquecível. Minha mãe fizera o parto sozinha e, agarrada à criança, estavam seus braços inertes. Era como se ela tentasse esquentar o bebê com o seu último calor humano. Chorei muito. Não conseguia acreditar que ela havia morrido. Ela tinha sido a melhor amiga e companheira que eu jamais sonhava encontrar. O bebê havia sobrevivido e, sob os cuidados da parteira, já havia parado de chorar. Então, incumbido pela experiência daquela bondosa senhora, fui procurar meu pai e colocá-lo a par da triste notícia. Apesar de todos saberem que ela estava fraca, ninguém imaginou que ela poderia morrer. Ela teve um ataque do coração. Não conseguiu suportar mais um parto. Meu pai, muito abatido, pegou o bebê no colo, que era uma menina, e o batizou nomeando ali mesmo de Yolanda, o mesmo nome de minha mãe. O enterro foi feito lá nas terras mesmo, e a parteira me ensinou a cuidar da bebê e voltou para sua casa. Além da casa, tive que aprender a cuidar de uma recém-nascida. A saudade de minha mãe era incalculável ao meu coração, mas a lida diária não me permitia sequer ir ao túmulo rezar por ela. Para meus irmãos e meu pai, a situação pouco mudou. Eu tive minha vida virada do avesso. Meu pai nem mais me humilhava por ser afeminado. Parece que todos tinham se acostumado comigo da forma que eu era. O tempo passa para todos e eu estava dia a dia com os mesmos compromissos. Minha irmãzinha contava com 6 anos quando acordou com muita febre e tomei por iniciativa levá-la à parteira, que também era benzedeira. Ela benzeu minha irmã e disse para eu levá-la de volta à minha casa e esperar. Quando anoiteceu, meu pai chegou e, me vendo aflito, foi em socorro da pequena, que delirava em febre. Fiz tudo que a benzedeira mandou. Passei com água fria nas axilas, chá, água. Ela ficou a noite inteira com febre e durante a noite toda tive que ficar ao seu lado, pois meu pai não conseguira ficar acordado devido ao cansaço físico de um dia de trabalho extenuante. No outro dia, ela começou a melhorar, mas percebi que ela não conseguia movimentar as perninhas. Os bracinhos pediam colo e as pernas estavam paralisadas. E continuamos nossa vida, novamente a rotina, cuidando da casa e da pequena. Alguns de meus irmãos se casaram e foram morar em outras terras. Outros eram tão grosseiros que não arrumavam pretendentes devido à brutalidade que exalavam. Infelizmente, meu pai sucumbiu na mata. Ele foi trazido à casa já agonizando. Havia sido picado por uma víbora. 2 dias depois de ser picado, estávamos enterrando meu pai ao lado da minha mãe. E novamente a rotina. Cozinhava, arrumava, costurava, e ninguém mais reclamava de eu ser um homem a fazer serviço de mulher.
pois isso era muito conveniente a eles. Recebemos proposta de venda das terras e, sem titubear, a venderam, alegando estarem cansados das labutas no campo, e dessa forma nos mudamos para a cidade, em uma casa muito pequena na periferia da cidade. Meus irmãos foram trabalhar na fábrica e, para mim, tudo continuava o mesmo. O mais difícil que eu enfrentei foi o olhar maldoso dos vizinhos, que preconcebiam uma definição para mim, uma aberração da natureza. Era dessa forma que eu era conhecido. Os olhares, os gestos, as atitudes não me encorajavam a tentar uma amizade. Eu e a Yolanda, ela, a aleijada, e eu, a aberração. Consegui viver nesta vida sem maiores desejos sexuais, sem me comprometer com outras energias. Deus me colocou nessa experiência para que eu aprendesse a me respeitar como um ser vivente, independente da personalidade, feminina ou masculina. Eu saí dessa vida sem maiores débitos, vitimado pela gripe espanhola. Eu, minha irmã e 2 dos meus irmãos nos desligamos dessa vida carnal. Minha mãe, como um anjo de luz, veio nos abraçar. Minha irmã, aos poucos, começou a andar. Minha entrada nesse mundo foi muito suave. Aos poucos, eu consegui encontrar a minha verdadeira personalidade. Realmente, a energia feminina é em mim muito forte, e a experiência na carne num sexo oposto me fez valorizar os dotes femininos e os esforços masculinos. Se no passado eu havia vivenciado nas cortes as mais esdrúxulas atitudes, hoje, graças a toda essa experiência, eu consigo visualizar um novo futuro para mim. Agradeço a atenção de todos e peço desculpas por ocupar tanto tempo. Uma filha de Deus, irmã de todos a caminho da evolução.